Muito boa noite, muito obrigado pela presença. Nós vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje, ao estudo da noite de hoje. E, como de hábito, em toda reunião espírita, nós vamos iniciar com uma prece, que nós vamos pedir ao nosso companheiro, nosso colega, nosso colaborador, diretor do Templo Espírita Vicente Paulo Wilson, para fazer a prece de abertura. Vamos então, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Jesus pelos 76 anos de existência do Templo Espírita Vicente Paulo, agradecendo por mais uma vez nós contarmos com a presença do Jorge Damas aqui conosco, e rogamos ao nosso Mestre que derrame suas bênçãos, que estenda a sua luz, a sua proteção sobre cada um de nós, sobre nossa noite, que possamos estar com os corações e as mentes abertos, para que sejamos tocados pela mensagem que será passada através da palestra do Jorge. Gratidão, Mestre Jesus. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, pessoal, nós vamos passar a palavra daqui a pouquinho para o Jorge Damas Martins, que já é nosso companheiro, já é conhecido aqui em Franca e admirado por muitos de todos nós que estamos aqui. E hoje ele vai falar sobre Francisco de Assis e a Ilha de Veracruz. Amanhã nós tínhamos programado ele falar sobre a filiação de Jesus à tarde e a queda espiritual. Mas ele achou que os temas, para ter uma sequência mais lógica, ele vai falar hoje sobre Francisco de Assis e a Ilha de Veracruz. Amanhã à tarde ele vai falar sobre inverter o seminário, ele vai falar sobre o pensamento, as revelações dos gnósticos, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, aqueles que nós citamos, ele vai falar amanhã à tarde. E domingo de manhã ele fará o tema que ele faria amanhã à tarde. E à noite ele vai falar sobre o belíssimo tema Cristo, o Sol da Justiça. Então, justiça. Amanhã à tarde, às 2 horas, aqui neste salão. Amanhã à noite, às 8 horas, aqui também. E domingo, das 9 ao meio-dia, também aqui no salão. O Jorge, para quem ainda não o conhece, já visita Franca há mais de 20 anos. Desde quando ele começou a fazer palestras, ele veio para cá trazido pelo nosso querido e inesquecível Newton Boechat. E sempre nos brindou com belíssimas palestras. Ele é autor de vários livros, alguns deles estão ali fora. Quem quiser adquirir, vai poder comprar lá com o Carlinhos e o Jorge autografar depois. Eu até digo que no domingo, principalmente de manhã, não deixem de vir, porque nós vamos cantar o parabéns em homenagem aos 76 anos do Vicente Paulo. E também, quem vier aqui vai concorrer a um livro do Jorge para levar de lembrança dessa data, né? O Jorge é psicólogo clínico, é expositor há muito tempo da doutrina espírita, profundo conhecedor da obra de João Batista Rustem e Pietro Baldi. Ele, quando fala sobre esses assuntos, ele fala com conhecimento de causa. É um pesquisador dedicado de vários assuntos da doutrina espírita. Sobre Allan Kardec, por exemplo, ele conseguiu um material muito bom, que tem uma biografia, uns dados que ele apresentou num livro dele que está ali. E também é autor de alguns livros sobre Bezerra de Menezes. Um deles é muito querido para mim, eu gosto muito, é o Bezerra de Menezes na Intimidade. Ele até fala no livro, vamos tomar um cafezinho com Bezerra de Menezes. E ali a gente fica sabendo da vida desse apóstolo que foi Bezerra de Menezes, que só para vocês fazerem ideia, hoje nós estávamos comentando na viagem de vinda para Franca, Bezerra de Menezes teve a desencarnação de 9 filhos. Vocês imaginem, um missionário da altura de Bezerra de Menezes passou pelo problema de ver 9 filhos desencarnados. Não é brincadeira, né? Quer dizer, era um espírito
direcionado para trabalhar na evangelização no Brasil, e mesmo assim teve de enfrentar essa dor, que ele fala que é a dor mais profunda, é sepultar um filho, né, Jorge? E também tem o 13º apóstolo, que é onde ele revela que o apóstolo que foi o 13º é Bezerra de Menezes. Então, com muita alegria, nós vamos passar a palavra para o Jorge, para o tema dessa noite. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar a Franca, abraçar os amigos, né? Amigos que conquistamos desde o dia 3 de março de 1980, há 38 anos, Felipe. Cheguei aqui bem pequenininho. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a história da cruz. E essa história da cruz passa, evidentemente, como o Felipe anunciou no título da palestra, por Francisco de Assis e pelo nosso Brasil, né? Que tem o seu primeiro nome, a Ilha de Vera Cruz. Mas o que nos chama, o que nos mexe, o que nos move é a história da cruz. E há uma referência muito significativa no Evangelho sobre essa história. No capítulo 26, versículo de 1 a 2 de Mateus, diz assim: terminado esses ensinamentos, 2 dias depois, terminados que ensinamentos? Os 3 anos de pregação de Jesus, com muitos ensinamentos, muitas curas, né? E muitas parábolas, e especialmente muitas parábolas. Aliás, o Evangelho de Mateus é riquíssimo em parábolas. Aí então ele fala no capítulo 26, como citávamos. Terminado esses ensinamentos, 2 dias depois, isso significa o quê? 2 dias depois vai começar a parte prática. Nós já estamos podemos dizer assim, na última semana de Jesus entre nós, habitando na forma humana. E aí, quando ele diz, 2 dias depois, começa a história da cruz. Agora vai se viver tudo aquilo que ele falou. Mas sobre essa paixão do Cristo, vocês já conhecem bem. Ele reuniu os apóstolos na quinta-feira, na chamada Quinta-feira Santa, adiantou a Páscoa, passou para eles os ensinamentos, disse sobre as pregações, resumiu os conceitos, fez a oração ao Pai para amparar os apóstolos e disse que ele estava já para ser entregue na mão dos homens, onde ele seria condenado, aonde ele seria crucificado e aonde ele ressuscitaria. Evidentemente que sobre a ressurreição, os apóstolos não entenderam direito, porque não conheciam isso na prática, na vivência, como nós, em particular, também não conhecemos em detalhes. Tá certo? Nós sentimos a ressurreição do Cristo pela vida extraordinária dele, né? Mas a cruz nós identificamos bem, porque não tem aquele que passa pelo planeta sem ter o seu encontro com a sua cruz. Cada um carrega a sua cruz. Mesmo aqueles que rejeitam, carregam a cruz. Há uma identidade nossa com a cruz. Só que nós repudiamos a cruz. Nós ofendemos diante da cruz. Nós rejeitamos a nossa cruz. Nós nos incomodamos com a nossa cruz. Nós pedimos a Deus para nos livrar da nossa cruz. Quando o próprio Jesus abraça a cruz e diz no Getsemane, antes de ser preso, Pai, que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. Se a tua vontade é a cruz, dizia ele para Pedro e os apóstolos, levantemos, vamos para Jerusalém, vamos concretizar a vontade do Pai. Então essa é a história da cruz. Evidentemente que com a ressurreição de Jesus, os apóstolos ficaram estarrecidos.
ali sem a presença do sangue, da cinza, sem uma lápide escrita, aqui jaz, sacudiu a estrutura psicológica dos apóstolos. Podemos dizer que foi a maior marca, o maior sinete na alma desses apóstolos, em especial da apóstola Maria de Madalena, a primeira a ter o encontro com o Cristo vivo. O seu amigo, o seu libertador, agora vive, plenamente vive. E a cruz não foi suficientemente grande e forte para prendê-lo e derrotá-lo. Ele é o campeão da morte. Com esta nova visão, a paixão pelo Cristo, o amor pelo Cristo, que fez tudo acontecer. Se ele não tivesse ressuscitado, seria mais um missionário na história da humanidade, mais um grande líder, mais um grande pensador. Mas agora é algo diferente. É um ser que nunca foi concebido na mente daquelas almas brilhantes, o que se tinha de melhor do material humano. Mas eles passam a amar os apóstolos. E aí é um lado muito nosso, muito íntimo. Quando eu digo e falo assim, né? Foi aqui que pela primeira vez o Newton me trouxe para fazermos uma dobradinha em Franca, no ano de 1980. A gente guarda isso com muito carinho. Agora veja, sem desmerecer a querida Franca, sem desmerecer a amizade com Felipe Salomão, sem desmerecer o impulso para a divulgação do evangelho que o nosso amigo Newton Boechat nos deu. Vocês imaginem agora, sem comparar Felipe, sem comparar ao auditório de Franca, sem comparar Newton Boechat, vocês imaginem o encontro com Cristo vivo. Se nós já guardamos a lembrança da data de 1980, quando a gente veio aqui em Franca, vocês imaginem isso na mente deles. Não poderia esquecer nunca. Aquilo é um sinete, é uma marca na alma. E como a gente guarda tantas lembrancinhas queridas, de tantos personagens, amigos, por exemplo, no meu livro, Paulo Herodes, eu mostro lá documentos do Newton Boechat que pessoas queridas me deram, até as suas provinhas com seus desenhos que ele fazia na escola. Né? Se o nosso Felipe disse que eu escrevi um livro sobre o Allan Kardec, a biografia de Allan Kardec, que eu boto lá a certidão de nascimento dele, da esposa, a certidão de casamento, de óbito dela. E nós temos os testamentos dele, se tudo isso é guardado. E nós vemos o cuidado da Federação Espírita Brasileira em guardar o patrimônio da obra de Allan Kardec. Por que seria diferente com os apóstolos? Por que os apóstolos não guardariam as chamadas relíquias de Jesus? Evidentemente que existe muitas coisas desvirtuadas. Existem muitos aqueles que têm em tudo isso muita crendice. Mas aqueles que amavam mesmo Jesus, por exemplo, quando jogaram sorte lá para ver quem queria ficar com a veste em consulte de Jesus, sem costura de Jesus, aquele que ganhou, faria o que com a veste? Se desfaria dela. E quando Pedro viu o manto, o sudário do Cristo dobrado, se desfaria. Que é o nosso sudário de Turim. E outras coisas do Cristo. E tantas outras lembranças. E tantas coisas que ele tocou, e tantos lugares que ele pisou, tantos lugares que ele passou, tantos lugares que ele sentou. Isso ficou na marca, na mente dos apóstolos. E eles começam a passar, como eles escrevem o Evangelho, né? E mais de 500 veem Jesus subir na Galileia aos céus, na chamada ascensão. Esses 500 começam a contar casos e a guardar lembranças. E aí, a história do cristianismo começa. E vocês sabem que ela começa num martírio, num testemunho extraordinário. E dentre esses testemunhos, muitos foram na cruz. E entre esses muitos que foram na cruz, nós temos o caso de Pedro, que foi crucificado. E na hora da crucificação, no Monte do Vaticano, na época não havia a igreja do Vaticano, né? Ela só foi construída já na Renascença. E então
Pedro foi crucificado no Vaticano e pede para ser crucificado de cabeça para baixo porque não queria se comparar com o seu mestre. Evidentemente que aquelas pessoas, aqueles seguidores do Cristo começam a guardar aqueles lugares. E com a multiplicação dos martírios, e com a chegada do cristianismo mundo afora, entrando pela Ásia Menor com Paulo, e chegando na Europa, na primeira igreja em Filipe, e depois chegando até em Roma, onde Paulo e Pedro tiveram sacrifício. Paulo foi degolado porque era cidadão romano, ele ganhou o benefício da degolação, porque é rápida. Pedro, por não ser cidadão romano, foi para a cruz, porque era o martírio daqueles que não tinham a cidadania romana, que era um martírio muito mais doloroso. Mas o cristianismo estava em toda parte e as pessoas querem saber sobre o Cristo. Querem estar lá naqueles lugares, querem visitar aqueles lugares e começam muitas peregrinações. O mundo inteiro se desloca em viagens de peregrinação. Como nós fazemos isso? Quantas vezes eu tive a oportunidade de ir à Europa, e à Itália, e à França, visitar tantas coisas de pessoas queridas, amadas. Como visitamos a trajetória dos lugares de Allan Kardec, como fizemos com Jean Baptiste Rustem, como fizemos com Francisco de Assis, e etc, etc. Assim começa o movimento de peregrinação. Mas mais que isso, muitos admiradores do Cristo começam a sentir que a vibração daqueles lugares eram especiais. E começam a fazer o quê? Vários chamados santos ou seguidores do cristianismo começam a construir igrejas lá, começam a construir mosteiros, começam a viver em cavernas, começam a viver em grutas, começam a viver no deserto, são os chamados grandes padres do deserto, e eles vão então formando várias instituições, e os peregrinos que iam lá conversavam com eles. E quantos eram de lá? Por exemplo, Jerônimo, o chamado São Jerônimo, o primeiro a traduzir a Bíblia por ordem de Papa Damásio I, São Jerônimo morava na gruta em Nazaré, que é instituída como o local em que os magos estiveram para visitar Jesus. E é interessante, em Nazaré, em Belém, e nós tivemos a oportunidade de visitar, e ele morava ali naquele local, naquele espaço. E quando os peregrinos iam, se contava o quê? Aquelas histórias. E Nazaré, a mesma coisa. Na carpintaria de José, na fonte onde Maria se encontrava e apanhava água, no espaço em que o anjo Gabriel aparece para ela, tudo isso vai ficando tradição. É muito interessante que na igreja de Imadaba, na Jordânia, e a igreja mais antiga de São Jorge, igreja já do século V e VI, há um mapa feito de ladrilhos, imenso, que a gente não pode ir no altar, porque ele toma o altar todo da igreja. A gente só olha aquele mapa lindíssimo, depois a gente vai para uma sala ao lado, que se projeta o mapa, e nós temos a oportunidade de ver os lugares que já naquele século eles tinham dos lugares sagrados. Aqui é Belém, aqui é Nazaré, aqui é o local da casa, aqui é isso. Ora, e o que fizeram os pesquisadores da Alemanha, da França, do Vaticano, dos Estados Unidos, da Inglaterra? Foram fazer escavações arqueológicas nesses mesmos lugares. E, pasmem, o mapa é profundamente verídico, é tudo perfeitamente certo, tudo foi encontrado. E quando a gente chega naqueles muitos lugares, como por exemplo, o local em que João Batista batizou Jesus, está lá a placa das pesquisas arqueológicas feitas ali naqueles lugares, naquele lugar. É assim então que o cristianismo começa a crescer, não só com o martírio, mas com as peregrinações, com as informações desses chamados santos do deserto, das grutas, e dos mosteiros e dos conventos. Muitas informações, chamadas informações das tradições, que geraram os chamados evangelhos gnósticos, aqueles tantos outros escritos paralelos,
de todas aquelas tradições pessoais de tantos e tantos admiradores do Senhor. Cada um escrevendo na sua roupagem, cada um escrevendo no seu colorido, no seu sentimento. Já que ninguém é xerox de ninguém, como dizia o próprio Newton Boechat, cada um é um mundo próprio, com leis próprias e colorido diferente. Então cada um coloca ali o seu sinete, a sua marca, o seu sentimento, a sua visão. Nem todos percebem da mesma forma, e cada um se encontra na sua zona lúcida, na sua zona de compreensão. O cristianismo começa a se multiplicar, e no século IV, com Constantino no poder, nós temos a sua mãe, Santa Helena. Reencarnação de Maria de Madalena. Uma alma que trazia uma força espiritual dentro do coração, a marca da visão do Cristo vivo, a primeira a anunciar, ressurrecte, ressuscitou. E os anjos disseram, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Madalena, então, como Helena, vem para influenciar Constantino para mudar os rumos da história. E ela começa a falar para o seu filho do Cristo. Começa a falar da cruz, porque ela foi testemunha ocular da cruz. Não só ela foi ao túmulo no domingo de manhã, na alvorada da ressurreição, mas ela era testemunha do martírio da cruz. E ela começa a falar isso para o seu filho. E o Constantino estava em guerra com Macêncio. E ele começa a ter que apelar também para a fé. A fé é algo que nos move, temos que ser muito corajosos para enfrentar a vida, imagina para enfrentar batalhas, enfrentar guerras. E é assim então que em 313 ele tem uma visão, in signo vinci, com esse sinal vencerás, que é o sinal da cruz. Aliás, há um livro lindíssimo do Conde Rochette, publicado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Sinal de Vitória, que é sobre esse sinal. É um romance lindíssimo que conta essa história. Não deixem de ler. Sinal de Vitória, Conde Rochette. Ora, então, ele ao ver a cruz, ele coloca no seu exército a marca da cruz. E vamos para a guerra com Macêncio. Diz a lenda que ele até também ora para o Deus de Macêncio. Vai que também ele seja forte, né? Mas acabou vencendo o exército dele. Ou melhor, aqueles que tinham a cruz. Não me perguntem por que coloque na roupa dos soldados a cruz. Mas o professor Pietrobaldi, no seu livro A Descida dos Ideais, ele explica. O ideal desce tanto, que tem pessoas que só conseguem entender o ideal da forma mais diferente do ideal. Por exemplo, montar a roupa de homens que vão matar. Mas o que faz? O que se pode fazer se cada um só consegue entender na sua faixa? E convenhamos, já que se vai para a guerra, é melhor que se vá com Cristo. Porque que a guerra iria acontecer, porque é um instinto inferior do homem. E diz até o professor Ubaldi que o instinto sempre ganhou da moral. Isso é verdade, é raiz, é biológico. E assim começa. E com aquela vitória, algo mudou em Constantino. Em 325 ele estabelece, porque foi por convite dele, para que bispos viessem para um grande concílio ecumênico na cidade de Niceia. E o cristianismo é instituído como religião oficial. Não como a religião oficial, mas como uma das religiões oficiais. E aí o cristianismo vai receber, por ser religião oficial, dinheiro, arma, política e poder. E aí vocês já conhecem a história do que isso faz. Tá certo? Mas o ideal se fixou na terra. Era para ficar aqui entre nós. E a mensagem ficou. Desse jeito, com essa cara do mundo, mais terra do que céu, mais lama do que luz. Mas de alguma forma a mensagem brilhando, porque a luz brilha na lama. Mas
Se nós continuarmos, e aí vamos ver algo muito interessante, é que eu falava das peregrinações, e Santa Helena quis fazer também. Ora, ela, mãe do imperador, logo alguém muito poderosa, que constituiu um exército para guiar ela nas terras perigosas dos ambientes sagrados. E ela partiu. Para quê? Para conhecer os lugares do Cristo. E ela, indo muito bem armada com as forças não só econômicas, mas militares do império, ela foi procurar os padres do deserto. Foi procurar aqueles que viviam nas montanhas, nas grutas, que viviam pregando, que viviam orientando os peregrinos, e foi buscar informações sobre isso. Por isso que ela é considerada como a padroeira da arqueologia. Foi a primeira grande arqueóloga do cristianismo. Aquela ânsia, aquele amor pelo Cristo, aquela vivência na cruz e na ressurreição, fez com que ela descobrisse aquilo tudo. Por exemplo, os caminhos para onde os magos passaram. Diz a história que ela descobriu a ossada dos magos, ossadas que se encontram na Catedral de Colônia, na Alemanha. Né? Dizem, e diz a história, aonde nós visitamos, que o túmulo do Cristo foi ela que descobriu. E ela descobriu Belém, o local em que o Cristo nasceu, e tantos outros lugares. E como ela fazia? Dentro das possibilidades de pesquisas científicas daquela época, perguntando aos antigos. Aqueles que já moravam ali, nós estamos no século III, há 20, 30, 40, 50 anos. O que vocês sabem sobre isso? Quem falou? O pai, o avô, o bisavô de vocês? Me conte sobre essa tradição. E aí diz que no dia 14 de setembro de 325, ela descobre, de 320, 14 de setembro de 320, ela descobre a cruz. Bom, ficamos naquele impasse. A cruz é verdadeira ou não? Segundo as pesquisas dela, eram. Os documentos que eu tenho do Newton de Kardec são verdadeiros ou não? Se nós guardamos dele com uma força muito maior, por que não guardaram do Cristo? Fica essa indagação. Mas o importante é que o dia 14 de setembro passou a ser o dia dedicado à cruz. E como disseram, é verdadeiro ou não é? É verdadeiro ou não é? Veio o nome latinizado. Vera Cruz. Cruz verdadeira. A cruz de Helena é a cruz verdadeira. E essa cruz ficou lá na Terra Santa. Nos lugares em que ela passeou, em que ela visitou, em que ela peregrinou. E depois, mais tarde, quando é instituído o reino de Israel e etc., e que as cruzadas acontecem, as invasões acontecem, e que os cristãos começam a ir lá para tomar a Terra Santa, toda a caminhada de cruzada, e Francisco de Assis foi um cruzado, na quinta cruzada, em 1219, eles faziam com aquela cruz na frente. Lá ia a Vera Cruz, e eles caminhavam em procissão para pedir a ajuda das benesses da cruz para enfrentar os inimigos nas cruzadas, etc, etc. Então, passou a ser essa a tradição. Aqui no Brasil, a data de 14 de setembro, que é o dia dedicado à Vera Cruz, à Santa Cruz, ela não é famosa, essa data. Nós não festejamos muito aqui no Brasil, apesar de termos igrejas aqui voltadas para a Vera Cruz, a Santa Cruz, inclusive no estado de São Paulo. Mas na Europa é uma data muito famosa. E os anos passam e chegamos em Francisco de Assis. Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Ele, um herdeiro da cruz. Ele, uma testemunha ocular da cruz, João Evangelista. E ganhou algo extraordinário.
Jesus deu a mãe dele para João Evangelista. E naquele exato momento, Maria passa a ter um título mais extraordinário do que o próprio anjo deu para ela. Porque o anjo Gabriel disse: Ave Maria, cheia de graça, você é cheia de Deus. Graça é a manifestação de Deus. Só que com Cristo vai além de Gabriel. E quando ele doa Maria para João, e João sendo o símbolo da humanidade, Maria passou a ser mãe universal da cristandade. Aí, mais do que ser cheia de Deus, ela é a nossa mãe. E João passou a cuidar de Maria. E ali foi a mensagem da cruz. Algo extraordinário. Porque na cruz, além dele perdoar, dele viver plenamente aquilo que ele disse, ele mostrou uma plena confiança, porque ele se entrega ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E entre o perdão e o o espírito a Deus, ele doa a mãe. Mas doar a mãe não é ficar sem a mãe. Porque a coisa mais difícil que tem é alguém doar a mãe, né? Mas ele não doou a mãe no sentido dele ficar sem a mãe. Ele compartilhou a mãe, que nem fez. Tá certo? Ele compartilhou a mãe. A minha mãe também é sua, João. Ou melhor, a minha mãe também é da humanidade. Ela é algo tão extraordinário. É uma alma tão excepcional. Porque diz o texto que diante da cruz ela estava em pé, com os olhos marejados d'água, sem dúvida, mas em pé, mostrando uma grandeza impressionante, e sem ofender os céus, sem ofender aos anjos, sem ofender os romanos, aos judeus, nem aqueles que estavam na cruz, que cada um deu o seu grito. Gesta, o grito da revolta; Dimas, o grito do arrependimento; Cristo, o grito do amor. Diz o balde que cada um grita segundo, ou melhor, se manifesta segundo o seu nível, segundo a sua estatura espiritual. E ela agora, com o título de mãe universal da cristandade, passou a ser pessoa muito significativa na vida de João. Tanto que João, depois de indo fundar a igreja em Éfeso, onde na ilha de Pátimo, na Grécia, ele escreve o Apocalipse. E em Éfeso, ele escreve o evangelho dele. E com mais de 100 anos desencarna. Ele faz a famosa casinha linda, de frente para o mar, que nós tivemos a oportunidade de visitar, que é a casa de Maria. Como narra tão bem Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Onde Maria ali fez a bênção do serviço cristão da caridade. Contando para os peregrinos, além de dar sopa quente e de cuidar das suas feridas, das mensagens do seu filho, principalmente das tradições do nascimento de Jesus, como ela fez questão de contar para Paulo. E Paulo, impressionado, resolve escrever uma biografia de Jesus, mas com tantas chamadas de outras igrejas, Paulo passou para que Lucas fizesse, um especialista na língua, porque Lucas, além de poder escrever tecnicamente, porque era médico, Lucas também escrevia de forma brilhante, com colorido maravilhoso, porque era artista, era pintor. E por ser grego, dominava profundamente a língua. Por isso que é belíssimo o Evangelho de Lucas, que está baseado nas tradições de Maria. João, então, com aquela marca da cruz na alma, reencarna como Francisco de Assis. E reza o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Um dos maiores apóstolos de Jesus volta às praias planetárias. Uma missão específica: resgatar o Evangelho. Tirar o Evangelho de todas as escuridões, dos esconderijos, da letra morta que já se encontrava no século XIII. Vamos dar um salto não do nascimento, mas da missão, que começa em 1205, então já era século XIII. Tirar a luz das trevas. E ele vem, João, com esta missão. Como o mundo, a referência é sempre a guerra, ele, com as armas,
do exército do conde gentil, parte para a Puglia para guerrear e lá receber com vitória o título de nobre. Mas nessa trajetória, na cidade de Spoleto, Cristo aparece para ele. É aquela mesma voz, a voz que disse da cruz: João, eis tua mãe. A mesma voz aparece e diz: volta para Assis, e lá será dito o que você deve fazer. E João volta. E João fica numa ânsia. Na roupagem de Francisco, ele volta numa ânsia de saber sobre o que ele tinha de fazer. E ele começa para os lugares mais escondidos, subir no seu cavalo em alta velocidade para ver se o vento pudesse falar alguma coisa para ele sobre qual era a missão. E cada vez ele vai para lugares mais ermos, para as igrejinhas mais afastadas. É assim que ele chega na igreja de São Cosme e São Damião, mais conhecida como a igreja de São Damião, que já era um espaço de cura antes de ser cristã, porque era dedicado ao deus Esculape, o deus da cura. Quando houve o cristianismo, se dedicou a Cosme e Damião, que era deus de cura. E Francisco estava mal da alma, porque Francisco queria ter uma resposta. Ele estava em luta, ele estava em trevas, ele estava em angústia. Ele já tinha passado muito tempo querendo saber a resposta. É assim que ele entra nessa igrejinha, num ambiente de cura. E ele faz então a sua oração. Olhando um Cristo impressionante que tem lá, né? Um crucifixo que foi pintado cerca de 100 anos antes, pelo artista da escola síria, que pinta um Cristo, uma iconografia, onde a pintura não tem sombra. É um Cristo sem sombra. Aí é um Cristo vivo, porque todos os crucifixos que nós vemos do Cristo, ele está morto e todo dolorido. Aquele não, ele está vivo, arrumado, com o cabelo penteado, a roupinha muito bonitinha, ele com os olhos abertos, e saindo da madeira enorme de 2 metros por 1,80 m, numa cruz imensa, ele com olhos abertos, pasme. Francisco fica diante da seguinte realidade: é Cristo quem olha para ele. Um Cristo luz, um Cristo iluminado, um Cristo doceta, um Cristo que não está morto, um Cristo com corpo fluídico, um Cristo vivo, em que a cruz não foi suficientemente forte para destruí-lo. E diante desta nova presença, ele faz a sua oração significativa. Senhor, já que és luz, ele faz a oração: Senhor, iluminai as trevas do meu coração, para que eu possa ter a fé correta, a esperança certa e a caridade precisa para eu fazer não o que eu quero, mas o que tu queres. E aí o Cristo fala com ele, era um Cristo vivo. O Cristo vivo que existe até hoje. Agora ele não está mais na igreja de São Damião, e sim na igrejinha, na Basílica de Santa Clara, que fica lá na cidade de Assis. Precisou ir para lá para ter proteção militar, já porque era uma relíquia muito importante. E ali guarda-se também os despojos, o corpo de Santa Clara. Ali naquela igreja que era dedicada a São Jorge, foi onde Francisco de Assis aprendeu a ler, a contar e a rezar os salmos. Ali ele aprendeu as orações de São Jorge, daí toda o seu know-how, a sua tecnologia para ir para a guerra. Não é nada estranho isso. Quando nós vemos que na época de Jesus, quando os samaritanos não deixaram o Cristo com os apóstolos passarem para Samaria para comemorar a Páscoa dos judeus em Jerusalém, ele mesmo, juntamente com seu irmão Tiago, se aproxima de Jesus e fala: Senhor, quer que a gente mande descer fogo dos céus e a gente mata todos eles? Os samaritanos, Jesus disse: quem vos autorizou falar assim? E coloca um apelido neles de Boanerges, filhos do trovão. Porque quem fala assim com o trovão tem que ter muita intimidade com o trovão, convenhamos. Então, isso era da alma dele. Por isso, uma grande identificação com São Jorge, com a igreja de São Jorge. Não só ali ele aprendeu a ler, a escrever, a contar. Ali ele aprendeu a rezar. Ali ele fez o seu primeiro discurso como franciscano.
como um seguidor da ordem, e mais, ali também o seu corpo foi sepultado, porque precisava de proteção, porque era relíquia. Os da cidade de Perugia queriam roubar o corpo de Francisco. Aliás, nos últimos dias de Francisco, ele estava com uma guarda militar e teve de ficar no castelo do bispo Guido II para poder o seu corpo ser protegido. Repare como se cuida das relíquias. Como as relíquias eram importantes naquele tipo de concepção de vida. Ora, então, ele tem esse encontro com Cristo, o Cristo fala para ele, não vê que a minha igreja está desmoronando? E ele começa então o ideal dele. Inicialmente ele leva ao pé da letra, que era reformar a igreja do Cristo. Ele começa como construtor, mexendo com pedras, a reformar a igreja de São Damião, depois a igreja de São Pedro, depois a igreja da Porciúncula. A Porciúncula, a porçãozinha de terra. Ou melhor, a igreja porçãozinha pequenininha, dedicada a Santa Maria dos Anjos. Ele era encantado com essa igreja. Porque, olha o nome dela, Santa Maria dos Anjos. É santa, é Maria e é dos anjos. Lá na Porciúncula. Ora, ele então percebe, na própria Porciúncula, depois que o padre celebra uma missa, Francisco nunca foi padre, nunca celebrou missa, mas depois que ele assiste uma missa na Porciúncula, em que o padre lê o Evangelho e fala que os discípulos de Cristo tinham de andar descalços, com roupas simples, não levar mais do que uma peça, né? E não precisando levar dinheiro, ele começa a ter esta visão e ele começa a dizer, é isso que eu quero para mim. Então foi ali, na igreja de Maria, que ele tem a concepção do Evangelho. Como se Maria tivesse gerado o Evangelho nele. E mais uma vez ele era um filho de Maria. E o Evangelho agora tinha vida nele. E ele institui os princípios de pobreza, castidade e obediência. Convenhamos que a mais complexa é a obediência. E que ele vai trabalhar maravilhosamente com a palavra obediência, porque ele vai dizer que a verdadeira obediência é quando nós colocamos a nossa vontade como propriedade divina. Olha o que é obediência para Francisco. Quando você coloca a sua vontade como propriedade divina. Ali os frades começam a aparecer. Bernardo de Claraval, Pedro Catani, Frei Egídio, e mais um, e mais outro, e mais outro, chegam a 12. E eles têm que pedir a Inocêncio III autorização para a ordem. E Inocêncio III autoriza a sua regra simples de pobreza, castidade e obediência. E manda ele pregar, não só Francisco, mas os seus companheiros, não como teólogos, com assuntos complexos, filosóficos, mas a parte moral, mais simples, que consola, que conforta, que alivia a grande população. Esse é o trabalho especial de Francisco. A humildade acima de tudo. E aonde isso foi gerado? Aonde essa ordem começou? Chegando em 1220 a ter 5.000 frades. 5.000 frades. A história começa em 1205. Em 20 anos já tinha 5.000 frades. Não tinha-se WhatsApp, não tinha Facebook. O marketing era da fé. O marketing era do exemplo. O marketing era a mensagem viva do Evangelho de Jesus. Então, da onde nasceu a ordem? Aonde os frades nasceram? Na Porciúncula, em Santa Maria dos Anjos. E ele dizia para os frades, meus filhos, quando expulsarem vocês daqui, saiam pelaquela porta e entram por ela. Não saem daqui. Ou em outras palavras, não saem de Maria, do abrigo de Maria. É assim que no dia 16 de julho de 1216, o Papa Inocêncio III, que autorizou a ordem, estando ali do lado na Perugia, ele vai da Úmbria à Perugia para estar com seu amigo.
E quando ele chega lá, ó surpresa, Inocêncio desencarnou. Novo ainda, com muitos ideais. O Papa mais poderoso da história, Papa guerreiro, cheio de terras, que construiu o maior reino em termos de propriedades da igreja. E agora as atenções não eram mais para o Inocêncio. As atenções eram para Honório III, o novo Papa. Já agora as autoridades, os grandes cardeais, todos já queriam a entrevista com Honório III, que estava sendo entronizado como Papa. Mas Francisco foi lá procurar o corpo de Inocêncio III e ficou surpreso, porque o corpo estava abandonado. Os ladrões foram lá, roubaram o anel dele, roubaram a roupa. E ninguém mais ligava para ele. Depois é que ele ia ser vestido para o chamado velório sacro, ou papal. Francisco sentiu uma dor tremenda. E ficou pensando se tudo aquilo não seria em vão. Se a vida não é assim. Se acaba de uma hora para outra. E se o próximo Papa não desse a ele autorização para continuar com a ordem? Ele vai assim com esses pensamentos para a Porciúncula. Em vez de entrar na igreja, eita queda danada, como diz o Baldi, né? Eita campo magnético do antissistema. Ele, em vez de entrar na Porciúncula e se abrigar em Maria, ele fica ali, refletindo do lado de fora, se aquilo tudo tinha sentido. Ele pensa nas Clarissas. Agora já tinham ali cerca de umas 30 Clarissas morando, e Clara, pessoas que abandonaram a vida para seguir os novos princípios. E se nada desse certo? E se a vida é assim tão sem sentido? E ele refletindo nessas coisas, ele pula no espinheiro. E o que aconteceu é que, além dele ficar com todas essas angústias, ele ficou com o corpo cheio de espinho. Porque a melhor solução não é dar fim à vida, não é fugir da vida, não é pular em espinheiro. A melhor solução é a prece. Diz André Luiz no livro Busca e Acharás, na mensagem tranquilizante. Olha o título da mensagem. A nós cabe trabalhar e deixar Deus decidir. E para manter a calma, o maior tranquilizante, oração. Francisco percebeu isso, começa a tirar os espinhos, vai se arrastando até a igreja da Porciúncula, e lá como as paredes somem, e o Cristo aparece para ele. Ah, mas o Cristo aparece com a corte celeste. Vem o Cristo, vem Maria, os anjos em cânticos. E Francisco ali já não pensava mais na dor, já não pensava mais nada, estava diante de algo extraordinário. E ele então fala para o Senhor, jogando fora todas as suas angústias, que ele não queria aquele tipo de sofrimento. E o Cristo fala para ele, então diga o que você quer. E como ele é santo, como ele é alguém extraordinário, alma de escola, quando o Cristo faz essa pergunta para ele, diga o que você deseja, ele pensa na humanidade. Ah, Senhor, o que eu queria mesmo é que quem tivesse um pecado, seja lá que pecado fosse, o tamanho do pecado que fosse, seja lá o crime que fosse, que se voltasse para a Porciúncula, que se dirigisse o pensamento, a alma para a Porciúncula, ou em peregrinação viesse a Porciúncula, mas com coração sincero, seja lá o crime que fosse, Senhor, que ele fosse perdoado. E o Cristo disse, concedido, mas vai pedir a autorização do meu representante na terra. E ele foi pedir autorização ao Honório III, que estava sendo introduzido naquele dia como Papa. E ele pede uma audiência. Nunca daria uma audiência para um pé descalço, diante de tantas autoridades, mas o pedido era do Cristo e o Honório disse sim. Ele se aproxima de Honório e pede uma indulgência plena. Ele queria para todos os dias, perdoar sempre, sempre, sempre. Honório até pergunta para ele, por quantos dias você quer isso? Esse perdão? E ele falou, eu não quero dias, eu quero almas. Eu busco almas.
Mas diante da reação dos cardeais, como? Se é tão fácil assim conseguir o perdão, como nós vamos vender as nossas indulgências? Quem vai querer se alistar nas cruzadas para ir para a guerra? Porque se alistando e morrendo, se ganha o céu, diziam as autoridades religiosas. Quem vai aceitar isso? E aí, pressionado, também Honório pensou, eu também não posso voltar atrás. Se eu volto atrás, o que esses cardeais vão fazer comigo? Então ele teve de estabelecer um parâmetro. E ele fala aí, então, para Francisco, Simplório. Aliás, ele sempre chamou Francisco de Simplório. Que a gente pensa que é um desprezo, mas é um título, é um elogio extraordinário, né? Quem dera fôssemos chamados de Simplório. Simplório, qual é o dia lá da sua festinha, da sua igreja? E ele diz, 2 de agosto. Então está instituído. Todo dia 2 de agosto, perdão pleno. Até hoje existe isso na igreja. A igreja só tem 2 dias de perdão pleno. 2 de agosto, a pedido de São Francisco, que é o dia do perdão, ou perdão da porciúncula, e 2 de novembro, que é para os mortos. Se no dia 2 de novembro, com sinceridade, orarmos para os nossos irmãos ou amigos desencarnados, eles também poderão receber perdão. Só esses 2 dias, dos 365 ou 366, dependendo. Francisco virou as costas e foi embora. O Papa perguntou para ele, Simplório, você não quer um documento? Ele, como? Para mim a sua palavra basta. O Cristo é o escrivão, a Virgem é o papel e os anjos as testemunhas. E foi implantado o dia do perdão. E quando o povo foi lá, na festinha, no dia 2 de agosto de 1216, ele falou a frase extraordinária, que os séculos queriam ouvir. Os séculos de trevas não ouviram até aquele momento. Eu quero mandar todos vocês para o paraíso. Frase abençoada. Eu quero mandar todos vocês para o paraíso. Todos vocês para o paraíso. E aí foi instituído na porciúncula, não só a Santa Maria dos Anjos, não só a mãe dos frades, a mãe da ordem franciscana, a mãe de Francisco, aquela que gerou o evangelho no coração de Francisco. Mas ali foi instituído o perdão para todos, sem exceção. Seja lá o crime que você cometeu. Em 1224, a ordem já fervilhava. Desde 1220, Francisco deixou de dirigir a ordem, passou para Pedro Catani, que logo veio a desencarnar, que quem assumiu foi Frei Elias. Francisco fica apenas recebendo ordens, recebendo obediência, e vai tratar da sua vida pessoal. A ordem estava muito grande, muitos cometiam erro, e ele tinha de disciplinar. É muito difícil o espírito superior disciplinar. Na nossa faixa, precisamos ainda de cadeia, precisamos de penitências, precisamos ainda de determinadas proibições, de muitos nãos. E ele estava em outra faixa. Por isso que ele passa a direção da ordem e passa a receber a obediência. Mas então, em 1224, hoje de carro dá umas 2 horas de Assis, ele vai para o Monte Alverne. E lá no Monte Alverne ele vai fazer uma quaresma a Nossa Senhora e a São Miguel. Ele era muito devoto de Nossa Senhora por tudo, como nós já contamos. E a São Miguel, porque como diz o Apocalipse no capítulo 12, foi São Miguel quem expulsou os anjos rebeldes do céu. E é São Miguel que faz as pessoas entrarem no céu. É bom ser amigo de Miguel. Aliás, o próprio nome Miguel é alguém como a lei. É muito bom ser amigo da lei, ser obediente à lei. O princípio dele, obediência. Então ele faz uma quaresma, que começa lá com só alguns amigos, uns 4, 5 amigos, lá no Monte Alverne, que começa no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, dedicada então a Maria, e que terminaria 29 de setembro, dedicada a São Miguel. E assim ele está nessa quaresma, nessas orações, e ali ele vai querer saber qual era o objetivo dele lá no Monte Alverne. Ele chama Frei Leão, reencarnação de Pedro, mais tarde de Pietro Baldi,
E ele chama Frei Leão e diz, vamos abrir o Evangelho e saber o que o Evangelho deseja de nós. É o chamado leitura ao acaso. E como dizia o Newton Boechat, o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. E por 3 vezes o Evangelho foi aberto e caiu no tema da cruz. Por 3 vezes o Evangelho aberto e caiu na paixão do Cristo. Então ele faz a seguinte oração antes de começar a quaresma. Senhor, que eu possa sentir aquele amor que você sentiu para a humanidade na medida do possível. O máximo que eu puder daquele amor que tu sentiu. Não é ser igual a Cristo, é o máximo que ele pode daquele amor. E também, Senhor, eu queria sentir aquela dor que tu sentiste pela humanidade, na medida do possível, em como eu puder suportar. Essa foi a sua oração. Amor e dor na medida do possível. Começa a quaresma. Ele se afasta dos companheiros. Frei Leão só no fim da noite levava para ele alguns pedaços de pão e água. E ele em oração. Passa 15 de agosto, 16, 17, 30, até que chega o dia 14 de setembro. Dia 14 de setembro, dia da Vera Cruz. Dia que Helena descobriu a cruz. Dia comemorado na Europa para a festa da Vera Cruz. Ele então faz a sua oração a Cristo e dedica aquele dia à cruz, a fazer aquelas reflexões na alma que nele já eram tão vivas de quando ele esteve na cruz com Cristo. A aproximação dele com Cristo era muito grande. Ele chega a dizer, a única coisa que me separa do Cristo é a parede do corpo. E ali, então, nesse dia, o Cristo aparece para ele na forma da cruz. Num serafim em forma de cruz. E ele abre os braços para Cristo. E no incêndio de amor, diz Petrobaldi, ele no incêndio de amor é crucificado por Cristo. Ele foi o primeiro crucificado na história sem ser pela maldade dos homens. Ele foi crucificado pelo amor do Cristo. Essa crucificação já estava registrada no Evangelho. Essa crucificação já estava registrada no Evangelho. O capítulo 21 do Evangelho de João conta que os apóstolos foram pescar. Eram 7 pescando depois da chamada ressurreição de Jesus. E passaram a noite toda e não pegaram nada. E uma voz fala da beira da praia, o que vocês pegaram? Nada, passamos a noite e não pegamos nada. E a voz diz, joga a rede para a direita. E houve uma grande quantidade de peixes, 158 peixes grandes. Precisaram chamar um outro barco para ajudar. E João Evangelista intuitivo disse, é o Senhor, é o Cristo. Pedro, impulsivo, pula na água e vai em direção a Cristo. Os barquinhos chegam e o Cristo já está lá com a grelha preparada, o fogo aceso, pão feito e peixe assado. Jesus cozinheiro, Jesus chefe, Jesus gastrônomo. Ah, mais que isso. Ele fala para Pedro, pega um desses peixes, coloca aqui também. Ninguém perguntou como que ele pegou aquele peixe. Mas eles começaram a comer e começaram a conversar. E Jesus queria estabelecer o trabalho deles aqui na terra. Ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, eu te amo. Então alimenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacentai, alimentai as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí nós encontramos o homem mais corajoso da história. Nunca teve ninguém na história tão corajoso quanto Pedro. Ele vai falar algo que vai colocar Cristo em xeque. Se podemos imaginar Cristo em xeque-mate. Quando Cristo pela primeira vez pergunta, tu me amas, Pedro? Ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Tem que ter muita coragem. Pergunta o teu coração que você vai ver que isso não é verdade. É o coração de Cristo, ao sagrado coração de Jesus. Pergunte a Ele, Senhor. E você vai ver o pleno amor. O amor verdadeiro. Com falhas humanas, mais amor. Com os limites humanos, mais amor.
E vem a mensagem: apacentai o meu rebanho. E aí então o Cristo dá a mensagem para ele. Quando tu eras jovem, tu ia para um lado, ia para o outro, fazia o que você quisesse da sua vida. Quando você ficar velho, não vai ser assim. Vão te cingir e vão levar para você para onde você não quer ir, que é a cruz. E assim aconteceu, que no final, ele como velho, foi para a cruz e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Só que ali tinham outros 6 apóstolos, entre eles João Evangelista, tão amigo de Pedro, que antes era sócio de Pedro na companhia de pesca, que ficou sob a responsabilidade do pai de João Evangelista, que é Zebedeu, lá na Galileia. Ele, diante então do seu amigo, coloca a mão no ombro dele, vira-se para Jesus e com este amigo aqui, o que vai acontecer? Eu irei para a cruz quando ficar velho e com ele. Aí Jesus fala: esse só vai para a cruz, ou melhor, só vai morrer depois que eu vier. E aí muitos acreditavam que João não morreria, como ele estava ficando muito velho, morreu depois dos 100 anos, que ele não morreria sem a chamada volta do Cristo. E João teve de botar uma nota no Evangelho, no capítulo 21. Olha o que João fala, e até hoje os teólogos ficam doidos com essa frase. Jesus não disse que ele, João, o discípulo amado, não morreria. Jesus disse que ele não iria para a cruz antes dele voltar. João iria desencarnar, sim, iria morrer. Mas para a cruz, só quando o Cristo voltasse. Isso aconteceu em 1226. Aí Cristo volta. E agora Francisco vai para a cruz diferente. O primeiro estigmatizado da história. Aquele que traz as marcas nos pés, nos lados e nas mãos. E recebe o título de Alter Cristo, o outro Cristo, o Cristo da Idade Média. E a revista New York Times, na virada do milênio, fazendo um concurso das coisas mais significativas do último milênio, dos últimos 1000 anos, diz que o homem mais significativo dos últimos anos, 1000 anos, Francisco de Assis. E a igreja o institui como patrono da ecologia, que talvez seja a ciência que mais precisamos ter, que é o amor, não só aos homens, mas o amor a toda a natureza. Afinal, somos natureza. E pertencemos a ela. Estamos muito longe, porque não existe isso. Esse papo extremamente antiecológico. Somos rei da criação, rei da natureza, o homem. O homem não é nada rei de coisa nenhuma. O homem é a própria criação. Francisco vai cantar isso em 1225, no seu Cântico a Todas as Criaturas, quando ele vai saudar o sol, a lua, as estrelas, as ervas, os animais, os pássaros, a água, o fogo, a terra, a morte e o perdão. Trabalho instituído. Em 1226 ele desencarna, em 1228 ele é instituído santo por Clemente VII, protetor da ordem. E Clemente VII o institui como santo em 1228. Em 1230, o seu corpo é transladado da igreja de São Jorge para a Basílica de São Francisco. A Basílica de São Francisco passou a ser a maior basílica da Europa, do mundo. Frei Elias colocou logo um gasofilácio para recolher dinheiro. Era tão poderosa que o Papa, para guardar a sua fortuna em época de guerra, guardava na Basílica de Francisco. Clemente VII, leia a história dele no livro Libertação, de André Luiz, e aquele Papa Gregório, eu falei Clemente, não, é Gregório VII. Gregório VII institui o Tribunal da Santa Inquisição para matar os cátaros, que acreditavam na queda e no corpo fluídico de Jesus. Graças a Deus não matam mais. Mas ainda expulsam dos centros. Mas sigamos.
instituído por Gregório, e a história dele está lá na Cidade das Trevas, e a libertação dele também está na Cidade das Trevas, feito pelo mentor Gúbio. Olha o nome, Gúbio, o mesmo local em que Francisco amansou o lobo. É extraordinário isso no livro Libertação. 7 séculos no umbral. Ele, no amor em Francisco, institui a Inquisição. E eles que tinham de ser simples, totalmente simples, os franciscanos, eles começam a ser poderosos. Muitos vão participar da Inquisição e matar também. E não só ficam ricos e poderosos, mas também muitos vão ser papas, vão ter títulos de cardeais. A ordem começa a se perder. E diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nos últimos 25 anos do século XIV, entre 1375 e 1395, o Cristo veio à Terra para ver a obra do seu missionário, de João Evangelista. Já tinha se passado mais de 100 anos, 150 anos depois. Queria ver como ficou a obra do seu apóstolo João na figura ou na roupagem, na vestimenta de Francisco de Assis. E veio com os espíritos abençoados que juntamente com ele dirigem o nosso planeta. E entre eles veio o representante das relações sociais do mundo, Eliu. E ele, do lado do Cristo, começam a fazer um balanço, um levantamento de como se encontrava a obra de Francisco João na Terra. A mensagem do perdão, a entrega de Maria, e tudo estava perdido. E ele pergunta para Eliu, o que fazer? Não que o Cristo não soubesse. Aliás, o Cristo sabe de tudo. Mas ele sempre passa para os homens para que os homens assumam as suas responsabilidades. Tanto o que ele faz na própria moedinha, naquela moeda. Devemos pagar ou não imposto a César? Ele, o que está aí nessa moeda? Ele sabia muito bem que era César. Ele disse, é o rosto de César, então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pergunta didática. Aliás, quem vivia fazendo pergunta 400 anos antes de Cristo era Sócrates, com seu princípio, a maêutica. Né? A maêutica nada mais é do que isso, fazer perguntas para tirar do discípulo a resposta. Ele queria tirar de Eliu a resposta. O que fazer, Eliu? Ele, Senhor, lá nas terras distantes que ainda não foram descobertas, lá naquelas terras distantes onde tem ainda almas simples, muito simples, que ainda pertenciam à quarta raça, que hoje são os nossos índios, que foram para lá depois que a Atlântida foi submergida. Lá naquelas terras, Senhor, tu tens o teu símbolo nos céus, o símbolo da cruz, o Cruzeiro do Sul. Lá o teu símbolo no céu, como se estivesse mostrando o horóscopo daquela terra, como se estivesse falando do destino daquela terra. Sob o horóscopo, leem a pergunta 142 do livro Consolador de Emmanuel, que ele fala que os astros influenciam sim as pessoas e as situações, que só não devemos é ficar escravo do horóscopo. Porque como também o sábado é importante, mas nós não podemos ser escravo do sábado, assim nós não podemos ser escravo do destino, do horóscopo. Nós temos que colocar a fé, a esperança e a caridade para suplantar as nossas dificuldades. Afinal, apesar das dificuldades e das cruzes, ninguém recebe cruz ou fardo pesado além das forças de ninguém. Há uma matemática perfeita na lei. Aliás, não cai um fio de cabelos das nossas cabeças sem que o Pai não saiba. Está tudo matematicamente controlado. E diz Pitágoras, o universo é um número, uma matemática perfeita. E no livro Deus do Universo, Pietro Baldi mostra lá a fórmula da construção do universo. É uma matemática perfeita. E depois ele mostra no livro Queda e Salvação em gráfico, mostrando num gráfico lógico, de forma geométrica, analisando volume, analisando espaços, linhas, a explicação da evolução do homem, como nunca foi feito na Terra. Ora, então, diante dessa opção,
o Cristo diz, está feito. Então volte à terra, Eliú, e prepara as navegações para que se possa chegar à tal terra prometida. E Eliú reencarna na figura do infante Dom Henrique, filho de Dom João, em 1395, e vai instituir a escola de Sagres, que não é uma escola em si, como uma academia ou uma faculdade, mas era um espaço de aberturas, em que pessoas vindas de Veneza, pessoas vindas de Milão, vindas da Holanda, judeus, mulheres, inclusive mulheres que se relacionavam com os marinheiros, que ganhavam presentes, podiam contar coisas muito significativas, coisas importantes, e as navegações foram estabelecidas, e os portugueses comandaram as grandes navegações. E quando a gente chega na Torre de Belém visitando Portugal, é impressionante. E quando a gente olha pelo chão, tem um mapa enorme do tamanho dessa sala aqui, mostrando as navegações portuguesas. E eles estiveram presentes, dominaram os continentes todos do planeta. Das Américas, da África, da Oceania e da Ásia. De ponta a ponta, o trabalho que parte da escola de Sagres domina o mundo. Em 1498, sai uma missão muito importante, feita pelo homem que tem um nome não tão importante, mas um homem importante, Vasco da Gama. Vasco da Gama parte com uma missão extraordinária, de passar pelo sul da África e chegar na Índia. Mas ele percebeu que quanto mais ele se afastava da África, vindo para o Ocidente, menores eram as tormentas, menos complicados eram os ventos e os mares, e ele podia fazer, indo ao largo, fazer a curva lá no sul da África. Vitória dele. Mas ele percebeu que se afastando tanto para o Ocidente, que há terras haviam por lá. E ele conta em Portugal, se encontra com Cabral, passa as informações para o Cabral, mapas são feitos, e é instituída então a maior expedição, não só de descobrimento, mas militar, feita até então. 13 navios, comandado por Pedro Álvares Cabral, para realizar o descobrimento das terras novas e chegar à Índia e trazer as especiarias tão importantes. Por que as especiarias eram importantes? Não se tinha geladeira naquela época. E quanto mais temperar a carne, quanto mais conservar os produtos, mais não só ficavam gostosos, mas mais tempo durava. Essa expedição parte. Mas para partir, uma semana antes, apenas uma semana antes dela partir, no início de março, Dom Manuel, que gostava muito do convento das Clarissas de Setúbal, porque sabia que o convento das Clarissas de Setúbal era muito bem administrado e muito bem evangelizado pelo missionário. E ele tinha lá sua ama de leite no convento de Setúbal, então ele tinha uma preocupação especial com aquele convento. Ele, nas suas muitas visitas, viu o quanto a disciplina e o trabalho de evangelização era bem feito pelo Frei Henrique de Coimbra, ou Frei Henrique de Soares, que como era de Coimbra, ficou Frei Henrique de Coimbra. E ele chama apenas uma semana antes, para ele assumir a expedição em termo religioso. E que ele tinha carta branca para decidir. E ele chama mais 7 frades, 4 teólogos, 2 ligados à música, profundamente ligado à música, ligado ao coro, ligado a instrumentos musicais, a missa cantada. Mais que isso, ele também traz um homem simples que falava as coisas do simples, que era chamado de idiota.
Idiota no pensamento franciscano é a mesma ideia do ignorante no Livro dos Espíritos. Não tem essa conotação que nós temos de algo negativo. É simplesmente aquele que fala as coisas simples, alegres, sem conteúdos pesados, teológicos, mas que chega com histórias simples no coração das pessoas. Esses 8 frades partes, comando Frei Henrique de Coimbra. Vocês já sabem da história. Que nos 2 meses quase de navegação, com muita calmaria, um barco foi logo perdido, um dos navios foi perdido logo no início da expedição, dos 13 caem para 12, mas chegam aqui nas terras. No dia 21 de abril, há a presença de folhas e de aves. No dia 22, grita-se, terra à vista! E o monte lá distante, arredondado, abaulado, foi dado o nome da semana. Porque toda a quaresma foi celebrada no mar. E aquela era a semana da Páscoa. O Brasil foi descoberto na semana da Páscoa. Por isso o Monte Pascal. No dia 22 eles chegam e percebem alguns homens na praia. No dia 23 de abril, Nicolau Coelho, especialistas em viagens marítimas, desce e tem o primeiro contato com os índios. No dia 26, numa pequena ilhazinha, ilhota, é celebrada a primeira missa nas nossas terras. Domingo de Páscoa, dia da ressurreição, dia da esperança. Dia da luz. Tema, a ressurreição do Cristo e a renúncia e as dúvidas de Tomé. Esse foi o tema. Acreditar na ressurreição. Não ter as dúvidas de Tomé. Ter uma fé que suplante as dúvidas. Abrindo um parêntese, 49 anos depois, quando Manuel da Nóbrega chega com o segundo governador-geral no Brasil, em 1549, na primeira carta que ele escreve para Portugal, onde que vai se instituir o primeiro livro escrito no Brasil, que são Cartas do Brasil, autoria de Manuel da Nóbrega, na primeira carta ele diz assim, quando pregávamos sobre Tomé e falávamos da história de Tomé, os índios contavam que Tomé existia entre eles, que Tomé teve entre eles, e que Tomé era um índio também. E mais, e que era algo poderoso em termos espiritual, porque ele pisou na pedra e deixou na pedra, num fenômeno mediúnico de efeitos físicos, a marca do seu pé. Está na carta de Nóbrega. Aí ele ainda diz para Simão Vasconcelos, o provedor da ordem em Portugal, vou lá ver. Olha a ideia da pesquisa mediúnica. Em 1980, o Newton Boechat me levou para falar no Templo Espírita Tupiara, um templo de Umbanda, o maior do Brasil. E no Templo Espírita Tupiara, todo mês de agosto, nós temos o mês de Bezerra de Menezes, porque lá tem um trabalho de cura maravilhoso. E desde esta época, todo mês de agosto, eu vou lá fazer uma palestra. Como estarei lá agora esse ano, no dia 13 de agosto, às 11 horas, fazendo a palestra. Mas o que tem lá nesse Templo Espírita Tupiara? Um caderninho contando a história do índio ou do caboclo Tupiara. E lá na história diz que na revelação dos médios, ele é o apóstolo Tomé reencarnado. Fechando parênteses. Saindo do Templo Tupiara, saindo do Manuel da Nóbrega e voltando para a primeira missa, depois da missa que foi cantada, e diz a carta de Pero Vaz de Caminhas, por influência de infante de Henrique de Coimbra, diz a carta que a missa foi cantada e que todos os gestos que os portugueses faziam, quando levantavam, quando faziam o sinal da cruz, os índios faziam também. E mais, e que no meio da missa, quando eles cantavam, os índios cantarolavam a música deles. Aí também os índios ficavam tão impressionados que levantavam no meio da missa e cantavam músicas primitivas. Diz o
Pero Vaz de Caminhas, que a música era primitiva. Interpretação dele. Mas cantavam as suas músicas e dançavam. E quando acabou a missa e a pregação feita por Henrique de Coimbra, eles foram dançar. E pegaram o pandeiro e fizeram uma grande roda com os portugueses e cantaram e dançaram. Agora, daquela ilhota se foi para a terra firme. E no dia 2 de maio, foi realizada a segunda missa no Brasil. E quando foi realizada a segunda missa, porque os portugueses iam para a Índia, foi construída uma cruz, feita com um pau nosso, com um pau Brasil. Os índios ajudaram na construção da cruz. Nós temos que trabalhar na nossa própria cruz. E eles trabalharam, ajudaram a construir uma cruz grande, que foi depois levada, enfincada num local mais alto, e ali foi celebrada a segunda missa. Interessante. Nessa segunda missa cantada, os índios também cantaram. E um índio mais velho, que ali se encontrava, apontava para a cruz e apontava para o céu. Fazendo a correlação da cruz com o Cruzeiro do Sul, mas também fazendo a correlação da cruz com a espiritualidade, porque ele sabia que aquela cruz era dos deuses, dos espíritos de Tupã. E é interessante que a cruz ficou aqui, na cidade de Cabralha. Os portugueses foram para as Índias. 8 grumetes fugiram e ficaram aqui. 2 degradados ficaram aqui. Entre eles, Afonso Ribeiro, que 1 ano e pouco depois volta para Portugal, quando vem aqui a excursão de Américo Vespucci, e leva ele de volta para ele contar a experiência da terra. E os portugueses partem, mas diz a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta de nascimento do Brasil, que não encontramos nem ouro nem prata. Mas o que mais essa terra precisa é de evangelho. E Dom Manuel, faça a missão de trazer evangelho para essas terras. Freire Henrique Coimbra já queria ficar aqui, Cabral não deixou. Não, é ordem de partirmos para as Índias. Mas a certeza era tal das terras, que agora dos 12 barcos, um parte para Portugal, para levar as cartas, a anunciar para Dom Manuel que a terra foi descoberta. E os outros partem para as Índias. Quem então traz a primeira mensagem de Jesus para nós? Os franciscanos. 8 franciscanos, coordenados por Frei Henrique. E eles trazem a mensagem da cruz. Porque o franciscano é um amante da cruz. É um amante de Maria. E por isso que a nossa terra é protegida por Maria. Nossa Senhora da Aparecida. Porque diz o livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que quando os portugueses deixaram aqui os criminosos, que ficaram aqui exilados, eles tentaram o suicídio. E é naquele momento preciso que Jesus chama Ismael, o anjo Ismael, e o introduz como protetor da nossa terra. Logo depois da missa. Logo depois do dia 2 de maio de 1500. E ele passa a ser o anjo protetor do Brasil. Ordem expressa do Cristo. Não deixe, Ismael, que eles cometam suicídio. E essa é a primeira grande ação de Ismael. E depois vem a seguinte mensagem do Cristo, que o Senhor reúne-se com ele no plano maior, com a sua bandeira branca de paz, escrita perdão. É a bandeira do Cristo. Perdão. E ele diz para Ismael, Ismael, então agora eu desejo, Ismael, que sob as bênçãos da minha cruz, eu queria falar um pouquinho sobre essa cruz, que é o Cruzeiro do Sul. Em 1400 já se conhecia
essa cruz, esse cruzeiro, em 1470. Mas quem deu pela primeira vez esse nome de Cruzeiro do Sul foi o médico ou físico João, que veio na expedição de Cabral, que era cientista e que trouxe um astrolabe para fazer medidas, e que nas cartas que foram enviadas para Dom Manuel, tinha uma carta do físico João, ou do médico João, que era o médico-chefe da expedição. Antigamente o médico era chamado de físico, dando o nome oficial de Cruzeiro do Sul. E ele fala então para Ismael, o Cristo: Ismael, desça nas profundidades do umbral, desça na profundidade das trevas e traga todos os criminosos, sem exceção, para a minha terra do perdão, para a minha terra da cruz. Todos terão a oportunidade do perdão. Os inquisidores, os guerreiros violentos, os mentirosos, os traidores, todos, os padres que abusaram do meu evangelho, as freiras que não se comportaram bem, todas estarão sob a minha bandeira. E institua a sua também, Ismael. E da bandeira de paz e perdão do Cristo, Ismael instituiu a dele: Deus, Cristo e caridade. Em 1516, a primeira missão dos franciscanos em terra para pregar, já com o roubo do pau-brasil, os índios, muito chateados com os europeus, mataram 2 franciscanos em Porto Seguro. Em 1516, nós temos os 2 primeiros mártires franciscanos. E eles começaram a entrar por terra dentro. E o rio da integração nacional, São Francisco. Cerca de 50 e poucos anos depois, 60 anos depois, chega Frei Pedro Palácio, franciscano, que vai para a Bahia, é amigo de Anchieta, e Anchieta o elogia em cartas. E ele vai para o Espírito Santo, e olhando um mosteiro alto, ele funda a segunda capela dedicada a São Francisco no Brasil. A primeira em 1516, com esses frades que sacrificaram-se. Depois, em 1584, lá no Alto da Penha, em Vila Velha, o mosteiro dedicado a Nossa Senhora da Penha, ou mais precisamente a Nossa Senhora dos Prazeres, que como fica no alto de uma pedra, ficou conhecido como Nossa Senhora da Penha. Mas para fazer a construção lá embaixo, lá em cima ele precisava ter a casa dele lá embaixo. E a casa dele é uma capela, a capela de São Francisco, que existe até hoje. E assim ficou a história da cruz. E essa história da cruz se consolida com o nome dado a essa terra. Ilha de Vera Cruz. Que é Vera Cruz? Aquela cruz que Helena descobriu no dia 14 de setembro de 320. A Vera Cruz que Francisco orou para ela. Em 1224, no dia 14 de setembro, ele ficou com as marcas da cruz. A Vera Cruz que os franciscanos trouxeram, e a cruz que estava no navio trazida por Henrique de Coimbra, até hoje é guardada em museu. A cruz que eles trouxeram, a cruz que está nos céus, a mensagem de perdão para todos nós. E vem a mensagem que nós seremos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E tanta gente fala, impossível, impossível. Olha quanta corrupção, olha quanto crime, olha quanta dificuldade na educação, quanto abuso na área hospitalar. Nenhuma revolução no mundo foi feita pelo povo. O povo não tem capacidade de fazer revolução nenhuma. Jesus escolheu 12 da melhor qualidade para estar com ele, e foram eles que multiplicaram o evangelho. A Revolução Francesa foi feita por homens de ideal. Entre eles o grande Danton, com a Declaração dos Direitos dos Homens. A Revolução mesmo bolchevista foi feita por idealistas, apesar da violência, como foi violenta a Revolução Francesa. Mas são homens de ideal.
Agora nós vamos implantar a mensagem da fraternidade, porque da liberdade política ou democrática já foi implantada pela França, da justiça social veio-se através da Rússia. Agora, se elas ainda não funcionam em plenitude, porque falta a terceira que é fundamental, que é a da fraternidade, que é do amor, e isso será a responsabilidade do Brasil. Aqui que ela será implantada, não por nós. Mas nós guardamos características muito importantes que outros povos não têm, diz o professor Pietro Baldi no livro Profecias. Nós guardamos algo significativo. Macumba e carnaval. Se nós ainda temos a parte mais baixa da crença no plano espiritual e na comunicação dos mortos e na intervenção de espíritos, se nós ainda temos a fraternidade, da alegria, dos abraços, da descontração e da música do carnaval, isso tudo falta na Europa. A Europa está velha, a Europa está cansada, a Europa está sem fé, a Europa não beija, a Europa não abraça mais. Falta calor, diz Pietro Baldi no livro Profecias. Isso ferve no Brasil. Agora, quando os missionários chegarem, são os missionários que vão fazer. E o Emmanuel estabelece o ano de 2057 para o início desse trabalho de uma nova civilização. No livro Plantão de Respostas através do Chico Xavier, nós ainda temos muito que caminhar. E são eles que virão para implantar a fraternidade. E nós, a reboque, como os franceses cantando a Marsellesa, e os russos pegando em arma para seguir os ideais de Lenin, nós seguiremos numa força impressionante a mensagem da cruz do Cristo, e seguindo esses grandes missionários, faremos o trabalho de implantar para o mundo a mensagem da fraternidade. Oxalá aconteça o mais breve. A mensagem da cruz está lá. Cada povo tem uma missão. Cada povo tem uma missão. Uma característica. E a nossa característica, a nossa especialíssima característica é o perdão. Foi-nos concedido mais uma vez a oportunidade do perdão. Criminosos através da história. Desvirtuadores do Evangelho através da história. Criminosos da mensagem do bem através da história. Ganhamos a cruz com destino. Somos abraçados por Maria. Recebemos desde o início a mensagem de São Francisco. E a mensagem lá do perdão da porciúncula que ele instituiu no dia 2 de agosto. É a mensagem para todos nós. Para dizer que se fizermos o ideal da cruz, na nossa vida, construiremos não só um destino individual de ressurreição, mas o nosso país será o país da ressurreição, da Páscoa, do Monte Pascal. Vai depender exclusivamente do nosso imã, ou do nosso magnetismo de união com esses grandes missionários, que serão os verdadeiros implantadores dessa nova civilização, da civilização do Espírito. E aí Maria gerará em nós, nesta porciúncula nova que será o Brasil, a mensagem do perdão, da paz, da fraternidade. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora... E entre os grandes de então, das leis outrora, sem consultar os falsos alfarrabos, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai. Aqui é a terra do Cruzeiro do Sul,
É a terra da cruz do Cristo. E a história do Cristo tem que se fazer viva na nossa alma, para que ela seja de luz, paz, amor e glória. Fique com Deus. Muita paz e uma boa noite. Vamos aguardar um minutinho que nós vamos fazer a prece de encerramento. E antes de encerrarmos a reunião, relembrar que amanhã à tarde, das 14 às 17, o Jorge estará aqui ministrando um seminário para nós sobre a revelação dos sábios da antiguidade, começando com os gnósticos, passando por Francisco de Assis, depois vem Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Nós estamos todos convidados para estar aqui. Vamos fazer o seminário com parada às 3h30, com um cafezinho, depois terminamos às 5. À noite, o Jorge volta aqui e vai fazer uma palestra muito bonita que se chama Cristo, o Sol de Justiça, baseado numa frase de Malaquias, né, Jorge? E no domingo de manhã, nós vamos cantar o parabéns aqui no cafezinho para o Vicente de Paulo. E o Jorge vai fazer outro seminário para nós, das 9 ao meio-dia, aí falando, então, a respeito do tema que ele falaria amanhã à tarde, mas passou para o domingo cedo, que é o corpo fluídico de Jesus, segundo o Rustem, e a queda do Espírito, segundo o Balde. Então vamos pedir para o senhor Manuel fazer a prece de encerramento para nós. Ave Maria, cheia de graças, cheia de amor. Por Nossa Senhora nos veio nosso Senhor. Ave Maria na terra, no céu, na imensidade. Flor da bonança, doce esperança da humanidade. Ave Maria, bendita e pura Mãe de Jesus. Dai-nos mais luzes nas noites escuras. Ó Mãe de Jesus, que assim seja. Não se esqueçam que os livros do Jorge, alguns, não todos, porque não foi possível, muitos estão esgotados. Quem quiser adquirir ali com o Carlinho na saída e o Jorge autografa, para quem deseja. Muito obrigado.
Marcão. Você tá bom, Marcos? Alegria. Rapaz.